Pessoal, estamos aqui de volta. Essa é uma das nossas últimas aulas, acredito que é a última, talvez posteriormente aí eu possa trazer mais algum conteúdo sobre formulários, dependendo das dúvidas, das questões, porque nos vídeos anteriores nós já tivemos aí 5 aulas, né? Até agora já sobre a criação de formulários. Nós estamos indo para a nossa sexta aula agora, e como falei para vocês na aula anterior, nessa aula nós vamos ver como criar avaliações, como criar provas, testes para fazer dentro do formulário, certo? Essa aula talvez fique um pouco mais longa que as outras, porque a gente vai precisar ser mais detalhista, né? Tem algumas situações aqui que a gente precisa ser cuidadoso, certo? Então a gente vai ver aqui como faz testes e depois eu mostro para vocês também. A gente vai ter que voltar para ter mais algumas aulas, porque a gente tem que ver algumas outras funções, né? A gente não viu até agora sobre a questão, por exemplo, de criar sessões, subseções, sobre os outros tipos de pergunta, né? Como, por exemplo, a grade de múltipla escolha e grade da caixa de seleção. A gente vai ver esses detalhes aí numa próxima aula. Hoje eu quero focar mais como a questão de você pode criar um teste, principalmente para professores, né? E você também, claro que é aluno que gostaria de fazer um quiz valendo pontuação para fazer aí com os seus colegas, tá bom? Então, o procedimento é o mesmo que a gente fez para os formulários passados. A gente precisa criar o documento para que a gente possa começar a editá-lo, né? E fazer as nossas questões, certo? Se você chegou aqui já, esse é o sexto vídeo, não sabe como a gente chegou até aqui, você precisa voltar nos vídeos anteriores, ver lá na nossa playlist, para que você possa acompanhar e ver todo o passo a passo, senão não adianta muita coisa, certo? A gente já está na sexta aula, essa já é a sexta aula de uma série, e aí a não ser que você já tenha uma boa prática, tá? Então vai ser muito interessante para você. Bom, vamos lá então. Criei aqui o meu arquivo. Vamos fazer de conta que essa aqui é uma prova, uma avaliação. Lembrando que aqui você vai colocar o nome do arquivo, né? Como o arquivo vai aparecer para você na sua pasta Google Drive. Então, eu vou colocar aqui teste de avaliação. Você vai colocar o nome que você quiser. Aqui eu vou fazer umas questões bem aleatórias, não vou usar uma única matéria, tá? Eu posso citar aqui vários exemplos, é só para te mostrar como funciona. Como eu joguei o nome aqui do arquivo, trouxe para cá, ele vai aparecer novamente. Então eu vou aqui simular que eu estou fazendo uma avaliação bimestral de conhecimento. Vou colocar conhecimento porque de uma forma generalizada, né? Aí você faz como você quiser, ok? Lembrando que na descrição do formulário você vai colocar o que você quiser, né? Pode ser instruções, como por exemplo, você pode realizar pesquisas, né? Pode dizer que a pessoa pode realizar pesquisas. Posso acrescentar, por exemplo, cada pessoa só poderá enviar um questionário. Enfim, aí fica a seu critério, né? Se tiver algumas instruções sobre questão de horário e tal, o que você quer fazer, quer mandar aí para os seus alunos. Beleza? Bom, depois de configurado aqui, já coloquei o nome da avaliação, a descrição, que não é um item obrigatório. Aí a gente vai para as perguntas. Geralmente, nas avaliações, a gente coloca questões de múltipla escolha. Esse exemplo é um exemplo de prova de múltipla escolha. Aquelas avaliações, aquele quiz, aquele tipo de teste em que a pessoa só vai ter uma opção, certo? Uma próxima aula a gente vê as outras opções, outras formas de fazer, quando a gente vê os outros tipos de pergunta, tá? Porque se eu jogar tudo aqui de uma vez só, o vídeo vai ficar muito longo, né? E pode não ficar bem explicado, principalmente para quem está fazendo questionário pela primeira vez, né? Para quem não tem muita prática.
E o meu objetivo aqui, né, às vezes tem gente que vai lá e já vai dando dislike no vídeo, já vai escrevendo coisas. O nosso objetivo aqui é auxiliar pessoas que não tenham prática, ok? Se de repente você já tem uma certa prática, quer tirar uma dúvida, quer relembrar como eram as coisas, aí você vai ter que ter um pouquinho de paciência para a gente chegar lá, tá bom? Então vamos lá. Questão número 1. Vamos colocar aqui, por exemplo, gente, eu vou colocar umas perguntas bem genéricas, certo? É só para você ver como funciona, ok? Então vamos colocar aqui, em qual região com R maiúsculo, né? Já que é uma região do Brasil, se encontra o Ceará. Então, pergunta de múltipla escolha. Geralmente aqui na caixa ele já vai aparecer automaticamente, né? O que você precisa. Aí aqui você vai dar as opções, né? Sempre aqui você vem. Aí nós vamos digitar. Então vamos começar aqui, região norte. Vamos colocar questões que sejam 4 opções, certo? Claro que você pode fazer mais. Geralmente ABCD ou ABCDE. Então, vamos colocar aqui norte, nordeste, centro-oeste, sul. Aí, um detalhe que você precisa fazer sempre. Como é uma avaliação, né, e vale ponto, o aluno não pode correr o risco de te enviar um questionário faltando respostas ou em branco. Você vai ouvir coisas depois, né? Você vai ficar, eu enviei tudo, professor, respondi todas as coisas e tá, minha nota ficou abaixo. Então, como é que você se resguarda disso? A gente viu nas aulas passadas, a gente clica aqui no botão de obrigatório, tá? Para você não correr o risco de o seu entrevistado, o seu aluno, enviar para você uma questão em branco. Então, não esqueça sempre de marcar aqui a opção obrigatório, beleza? A opção obrigatória. Então, vamos lá. Segunda pergunta. Aí você vai aonde? Botãozinho de mais, ó, botãozinho do mais, para que possa ser adicionado mais uma pergunta. Nós vamos aqui para a pergunta número 2. Aí eu vou perguntar: a vegetação predominante do nordestino é. Aí vamos lá para as opções. Então coloca aqui. Colocando bem. Pronto. Aí criei mais uma, ó, múltipla escolha, né? Você vai ver aqui, ó, múltipla escolha e obrigatório, certo? Aqui, gente, eu estou dando a opção sempre de múltipla escolha, porque o que acontece? Tem as outras opções, né? Que são a resposta curta, parágrafo e tal. Só que, assim, se você colocar a questão de resposta curta, você vai ter que corrigir os questionários de um por um. Aqui eu estou preparando um questionário para que a resposta já saia automatizada, beleza? A resposta vai sair automatizada. Então, se você colocar resposta curta ou parágrafo, não tem como a gente programar isso aqui. Porque o que acontece? Se eu tiver uma resposta curta ou parágrafo, o aluno vai ter que digitar tal e qual eu digitei a resposta, porque a gente vai gerar um gabarito no final. E aí, se der algum conflito, ou se faltar um acento, alguma coisa, pode ser que o formulário não receba a resposta do aluno como correta. Então, o mais interessante para que você tenha um sistema realmente bem automatizado é que você crie a opção de múltipla escolha, né? Gente, desculpa o barulho aí, teve um monte de passarinho que resolveu fazer barulho justo agora, né? Aqui próximo da minha casa. Então, uma terceira questão. Pronto.
Aí eu recebi alguns questionamentos de professores, né? Tem alguns colegas da aula de matemática e perguntam assim: rapaz, eu quero colocar uma questão de matemática lá. Dá certo? Dá, certo? Só que assim, como é que dá certo? Se for uma questão em que você precise usar muitos símbolos, como por exemplo, se você precisa usar o pi, se você precisa usar rho, ou enfim, qualquer outro símbolo, né, ou letras do alfabeto grego, fica complicado. Primeiro porque no seu teclado alfanumérico, né, que a gente tem normalmente, a gente não vai encontrar boa parte desses símbolos, eles são chamados caracteres especiais. E aí a gente corre o risco, né, de digitar esse tipo de caractere e quando o aluno for abrir a prova, ele não conseguir visualizar ou sair bugado. Então daria certo, tipo, fazer aqui um exemplo, né? Uma expressão. Eu sei que no ensino médio não cai uma questão como essa, né? Estou só colocando para você ver, como já falei. Qual o valor de x, né? Expressão. Pronto, então se for uma expressão, né, tipo essa daqui, né? Dá certo você fazer isso. Se você vê que tem aí todos os símbolos que você precisa no seu teclado, ele vai reconhecer, certo? Então aqui eu colocaria, né, as opções. Ah, vamos lá. Aí eu venho. Se você quiser ir alternando, para que seja mais rápido o processo, você pode colocar a opção, né, por exemplo, aqui, ó, 4, Enter, 5, Enter, 6, Enter, 7, Enter. Ó, ele já vai pulando lá, beleza? Ele já vai pulando para você, só dá um Enter, que ele já vai passando lá para você. Aí nós vamos, ó, obrigatório, ok? Aí eu também sou professor de outras matérias e tal, eu quero colocar uma expressão, eu tenho uma figura. Aí a gente tem alguns conflitos que o formulário não consegue fazer. Tipo o quê? Tipo aquelas questões onde você coloca associe as colunas, e aí você coloca as opções frase um, frase 2, frase 3, entendeu? Deixa eu ver se eu encontro aqui uma questão para te mostrar o que não dá certo. Pronto, ó. Tá vendo esse tipo de atividade aqui? Ó? Esse tipo de atividade aqui, se você for digitar lá, né, dá para digitar? Dá. Só que quando você vai colocar o coluna um, coluna 2, você não tem como digitar, não tem como formatar dessa forma aqui, ó, colocando as aspas, entende? Ele não vai aparecer. O que ele reconhece são textos retilíneos. Ó. Então, se de repente você quer colocar, pronto, essa daqui que é a questão que muitos professores gostam muito, ó. Esse tipo de questão aqui, ó, se você tentar jogar lá, não vai dar certo, ok? Porque ele não, o formulários, ele não cria esse tipo de intervalo, esse espaço entre linhas, não. Tá? Então, eu vou salvar aqui, vou te mostrar como é que você faria então. Se você digitar dessa forma aqui, vou te mostrar como é que fica, ó, se você digitar. Ó, se eu der um Enter aqui, ó, ele não vai, certo? Estou aqui clicando no botão de enter, perdão, ele não vai. Por quê? Ele não tem espaçamento. O formulário, na pergunta, ele só digita continuamente. Então, eu teria que colocar ó, frase 1,
Aí eu vou colocar lá a pergunta, ó. Ele não vai para baixo, ó. Mesmo que eu dê um enter, ele não gera espaço. Aí eu teria que colocar, ó, frase 2. E aí continuar, né? E depois frase 3. E aí você digitaria. Dá para fazer? Dá. Visualmente fica interessante? Vou te mostrar aqui como é que fica no visual. Lembrando que você vê aqui no olho, né? Para ver como é que fica no visual, essa questão de múltipla escolha, múltipla escolha, múltipla escolha. E aí olha só como é que ele fica, tá vendo? É um texto contínuo. Então, assim, visualmente não fica muito interessante. Ele não vai ficar como está aqui, ó. Mesmo que você vá para o Word, né, ou para qualquer editor de texto e copie e cole para lá, ele não vai ficar organizado dessa forma, certo? Ele vai ficar dessa maneira aqui, tá? Então, se você tem uma questão desse tipo aqui, o que é que eu posso te aconselhar, né? Se você vai digitar, você pode fazer o processo em que você dê um bom espaço, um bom espaço entre uma linha e outra, certo? Mas mesmo assim, não vai aparecer um embaixo do outro. Mas você pode dar aqui um espaço para que eles não fiquem tão juntos um do outro na hora que aparecer lá para o seu aluno, tá? Então, mesmo que você dê, ó, não fica visualmente interessante, certo? Então, pode parecer confuso, depois as pessoas quererem que você anule a questão, tal, né? Então, o que que eu te indico nesse caso aqui? Se você tem uma questão que é da internet, no caso você procurou aqui, né? Às vezes a gente já pega aqui as figuras, as questões já prontas. É isso é que eu te aconselho a fazer. Ou se você tem no seu livro didático, aí você dá um print, usa algum editor de imagem, né? Você coloca algum editor de imagem para que você possa transformar em figura. Aí você usa o Photoshop ou o Paint, né? Que ainda é um programa que vem com Windows, né? Pouca gente ainda usa. Ele sofreu uma modificação, mas ele ainda existe, viu, gente? Certo? O Paint, o aplicativo, ele ainda existe dentro do Windows 10, né? Temos a versão 3D, só fazer uma busca aí que ele está aí. Tá? Então você transforma a questão lá, dá um print, transforma em figura. Aí, o que é que eu faço para ficar mais interessante, para ficar mais condizente, né? Mais organizadinho? Quando você colocar a pergunta, gerar a pergunta, você vai ver que aqui do lado, ó, tem um íconezinho aqui de uma figura, certo? Então, eu posso vir aqui, aí eu vou inserir a imagem, no caso, como está no meu computador, eu vou fazer o upload, beleza? E aí você tem a opção aqui, no caso, né? Pegar uma figura como essa aqui, ela tem um link, ó, copiar o endereço do link, e eu posso jogar aqui, ó, por URL. No caso, se você estiver pegando uma imagem da internet. Às vezes vai dizer, ó, não é possível encontrar a imagem. Né? Se não é possível, não deu. Então, o aconselhável é você fazer o quê? Baixa a imagem para o seu computador e vem para a opção fazer upload. É bom você fazer esse teste, porque se você pega o link lá da internet, joga na questão e de repente o link estiver quebrado ou o site ficar fora do ar, a figura não vai aparecer, certo? Então, o mais aconselhável para ti, né, é o que eu faço, certo? É isso aqui, ó. Baixei a figura, tá aqui a figura, daquelas questões que eu já te mostrei anteriormente. Vou fazer o upload, tá aqui a figura, e aqui eu faço a pergunta, ó. Quais afirmativas são verdadeiras? Lembrando que aqui é múltipla escolha. Aí nós colocamos as opções, ó. 1, 2.
Eu não estou vendo nem o gabarito, tá, gente? Estou inventando um gabarito aqui só para você ver como é que fica. Tá? Nem tô lendo, não. Tô só simulando aqui mesmo, tá? Mesmo que depois eu marque a resposta correta, eles podem dizer, ah, que bicho burro, não sabe a resposta disso. Eu não estou lendo, estou só demonstrando aqui como é que faz. Agora vamos ver a diferença, ó. Viu só? E aí fica desse jeito aí, tá bem mais organizado, fica mais interessante. Aí o seu aluno vai visualizar, ok? Ó, fica bem mais interessante do que se você digitalizar. Então, se você vai fazer uma questão de relacionar colunas, de frases assim, 1, 2, 3, 4, é mais interessante que você converta para a imagem. Tá? A mesma coisa, por exemplo, se você vai usar uma questão que use gráficos, que use enfim, qualquer outro tipo de figura, principalmente dentro da matemática, é interessante você procurar a questão dentro do Imagens Google, salva a questão, esse tipo de questão também, ó, coluna 1, coluna 2, certo? Não dá certo você fazer digitado. Esse tipo de questão aqui também, ó, tá? Não dá certo você fazer digitado lá. Você vai ter que pegar a figurinha, a imagem, trazer lá para dentro, colocar as opções. Aí vai ficar dessa forma aqui, como você gostaria que ficasse. Ok? Então, tá aí, ó. Acho que essas questões aqui já estão suficientes, né? Vou dar só mais um exemplo. Eu coloquei aqui o lance da figura, né? Como é que você pega a imagem, joga lá. Eu posso fazer outro tipo de questão. Que tipo de questão? Vamos supor que você gravou uma videoaula, você fez a revisão, fez o conteúdo no YouTube, e aí você quer que o aluno coloque a resposta depois. É bem simples. Como é que você vai fazer? Você vai olhar no YouTube, procura lá o vídeo que você quer. Então vamos aqui, por exemplo, num vídeo que faz parte aqui dos meus vídeos. Então pronto. Aí você abriu aqui o YouTube, né? Tá lá o vídeo que você quer. Você vai copiar o quê? Esse endereço aqui, ó. Pegou aqui em cima, Ctrl C para copiar. Posso fechar aqui. Aí eu venho, ó. De acordo. Então coloquei aqui, né? De acordo com a instrução do vídeo. No C3 é algo bom. Aí o aluno vai ter que ver o vídeo, não é verdade? Ele vai ter que ler, vai ter que assistir ao vídeo. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou vir aqui nessa questão, ó, adicionar vídeo, colocar o link que nós copiamos agora, tá? Vai lá na lupazinha, aqui a questão, selecionar, nós inserimos, tá? Gente, aqui eu fiz na sequência errada, certo? Perdão. Nós deveríamos aqui era primeiro ter inserido o vídeo, ok? Para depois colocar aqui a questão. Vamos lá. Então, depois que eu vi aqui, né,
Já coloquei o vídeo. Aí o que é que eu faço? Você pode dar a instrução, porque aqui ele não vai ter como colocar a resposta, certo? Aí eu vou ter que adicionar mais uma pergunta. Eu posso colocar, ó, responda aqui o questionamento sobre o vídeo anterior. Tá? Ele não te dá a opção de você colocar as questões junto com o vídeo, certo? A gente vai ter que desmembrar para fazer isso aí. Vou colocar aqui as opções sim, não. Lembrando que é obrigatório. Tudo obrigatório. Vamos ver como ficou? Então, aqui as questões. Beleza? Então, ele vai ver o vídeo, ó. Vai aparecer essa telinha com o vídeo e depois ele vai responder ao questionamento. Ok, então terminei de fazer as questões da prova e agora vamos à questão da configuração da nota. Essa é uma parte importante também para a gente ver. Toda prova, quando a gente vai fazer, você vai ver que ele tem duas abas aqui, ó, pergunta, respostas. Pergunta, respostas. Ok? Aqui você não precisa mexer em nada. Deixa aqui como está, que vai estar ativado. E aí depois a gente vai configurar onde? Ó? A gente vai configurar a prova aqui, ó, nas configurações. Então você vai vir nessa engrenagem. E aí nós temos as opções de, no caso que, como a gente está fazendo pela SEDUC, nós estamos usando o e-mail institucional, automaticamente ele fica marcado aqui, ó, restringir aos usuários em tal, tal, tal. Aí aqui vai aparecer a sua instituição, se for uma escola particular, né, se for outra escola do estado, então vai aparecer aqui, no caso a gente está usando o Classroom, e aí ele está associado aqui ao nosso e-mail institucional. O que é que eu te aconselho, certo? Se você está fazendo para uma escola particular, e você sabe que todos os seus alunos têm acesso ao e-mail institucional, aí você deixa aqui marcado, não precisa você desmarcar. Mas no nosso caso, a gente que é professor das escolas públicas, sabe que boa parte dos nossos alunos não tem celular próprio, então ele não pode fazer o login com o e-mail institucional dele, né? Teria que criar uma conta só para ele usar esse processo aqui. Então, no nosso caso, a gente está tendo cuidado de desmarcar essa caixinha aqui. O que acontece? Se o aluno não tiver o e-mail institucional, no nosso caso aqui no estado, né, ele termina .aluno.gov.ce.br. Se não tiver essa terminação, o aluno não consegue acessar a prova. Então, pensando no aluno que tem dificuldade no acesso à internet, ele não tem um celular próprio, ele já usa celular, e-mail de outras pessoas, a gente deixa desmarcado para que ele possa entrar até pelo WhatsApp, né? Enfim, sem precisar ele fazer login pelo e-mail institucional, ok? Então, você pode colocar aqui, ó, coletar endereço de e-mail, não é obrigatório, certo? Mas se você quer, não, é um teste muito sério, e eu quero conferir se realmente o aluno não está com falcatrua ou outra pessoa fez a prova no lugar dele. Aí você marca essa opção aqui, ó, coletar endereços de e-mail. Recibo de resposta, o que é isso? No final da prova, o aluno recebe uma mensagem comprovando que a prova foi finalizada e recebida. Você marca se quiser, é opcional. Aí aqui, é necessário fazer login. No nosso caso, aqui na SEDUC, como já te disse, aqui a gente deixa em branco, mas aqui eu marco. Por que eu gosto de marcar aqui? Porque tem, ó, limitar a uma resposta. Porque se eu não colocar aqui limitar uma resposta, o que é que vai acontecer? Aquele mesmo aluno vai poder voltar quantas vezes ele quiser.
tá? Porque no final do questionário vai aparecer um botãozinho dizendo assim, enviar outra resposta. Sempre que você finaliza um questionário no formulário, ele aparece esse botãozinho. E aí ele pode fazer quantas vezes ele quiser. Então aqui limitar a uma resposta vai te resguardar em relação a isso aí, tá? Os participantes podem editar após o envio. Aqui é no caso, se o aluno viu que fez uma prova ruim, ou ele errou uma questão, aí ele vai voltar para corrigir o erro. Só se você quiser. Ver gráficos de sumário e resposta de texto. Aqui também só se você quiser. Né? Vai aparecer para o aluno lá a porcentagem de erro, de acerto que ele errou, que ele não errou. Beleza? Eu costumo deixar em branco. Geralmente eu marco só essas duas caixas aqui. Aí vamos para a aba Apresentação. Mostrar a barra de progresso. Se você quiser, por exemplo, você tem muitas questões, aí o menino vai vendo, vai aparecer uma barrinha lá colorida mostrando se ele já está na metade da prova, próximo de finalizar. Não é obrigatório. Essa aqui é uma parte interessante, ó. Embaralhar a ordem das perguntas. No caso, se você quer que a cada vez que um aluno entrar, a prova fica de forma aleatória. Você pode fazer isso, tá? Eu faço isso. Só que o que é que você não pode fazer nesse caso? Se você vai mandar embaralhar a ordem das perguntas, você não pode numerar as questões. Vê que a gente numerou as questões aqui, ó, coloquei 1, 2, 3, porque vai acontecer? Se você mandar embaralhar, ele vai trocar as questões de ordem, ok? Então, de repente, a questão número 1 vai aparecer lá embaixo, a questão número 6 vai aparecer no meio, aí isso pode gerar uma confusão. Se você tem a intenção de fazer uma prova que ela seja randômica, ou seja, a ordem das questões vai se alterar a cada vez que alguém entrar, aí você não coloca o número da questão, você coloca só a pergunta. Tá? Aí você faz só isso aqui, ó. Coloca só a pergunta sem a numeração. Aí vai dar certo. É o que eu faço nas minhas avaliações. Beleza? Agora, se você colocou número, aí não faça não, vai dar problema. Certo? Aí você pode aqui embaralhar a ordem das perguntas. Mostrar link para enviar outra resposta. É bom você deixar desmarcado também. Ok? Então, terminou. Aqui você tem a opção de marcar esse do embaralhar se você quiser. Você pode pular. Terceira aba, aba testes. Pronto. Como é uma prova e vai valer pontuação, então nós vamos marcar essa caixa aqui, ó, criar teste. A partir daqui, ele já vai entender que nós estamos fazendo todo um sistema de notas. Ok? Aí nós vemos aqui a opção de teste para Chromebooks. A gente não vai visualizar isso aqui, ok? Até porque a gente não está utilizando um Chromebook, nem eu tenho como demonstrar, no meu computador não é um Chromebook. Tá? Marquei aqui, aí eu tenho liberar a nota imediatamente após o envio, ou seja, quando o aluno terminar de fazer a prova, ele já vê quantas questões ele fez e resolveu. Tá? Você pode fazer isso. Eu, pessoalmente, não deixo marcado. Por quê? Porque pode ser que o aluno veja lá, né, quantas questões ele marcou e ele já passa o gabarito para alguém. Né? A gente sabe que sempre tem os malas, né? Então, eu deixo marcado essa opção aqui, ó, posteriormente, depois da revisão manual. Qual é a diferença aqui entre um e outro? Imediatamente, assim que o aluno coloca em enviar, a nota vai aparecer para ele lá. Né? Fulano de tal, a sua nota foi isso aqui. Posteriormente, quando você finalizar o questionário, vai ter um botão lá perguntando se você quer liberar ou não a nota. No caso, para nós que utilizamos o Google Classroom. E aí, quando você clicar no botão lá que vai aparecer, vou te mostrar depois, liberar a nota, e aí todos os alunos que estavam com o e-mail cadastrados vão receber um e-mail com a nota que eles tiverem. Aqui também eu não gosto de marcar. Aqui tem as pessoas que responderam poder ver.
Pergunta errada, resposta correta, valores. Ou seja, você quer que o aluno veja o gabarito? Eu, eu não quero. Então eu desmarco. Ok? Lembrando que isso aqui é opcional. Obrigatório aqui é criar teste, só e somente só. E a forma de liberação de nota. Você vai ter que marcar alguma coisa aqui, certo? Criar teste e a forma que o aluno vai receber a nota. Então, terminei a configuração aqui, salvei. Quando eu voltar para cá, você vai ver que apareceu uma coisa diferente, ó, que é essa caixinha aqui chamada chave de resposta. O que é a chave de resposta? A chave de resposta é o gabarito, certo? É o gabarito da questão. Então, como é que eu faço para configurar a chave de resposta? É só você clicar nela. Clica nela, dentro da questão. Desculpa aí, gente. Uma queda aqui na conexão. Ai, ai. Justo agora. Vou dar uma pausa aqui, certo? Pra gente ir. Criar o teste, nota posterior, salvar. Vamos esperar que ele salve. Ok, salve. Pronto. Aí temos aqui a chave de resposta, que é o nosso gabarito. Então, vem aqui, ó, chave de resposta. Ele vai perguntar quantos pontos vale a questão. Aí você vai ficando aqui, ó, vai dizendo quantos pontos vale, certo? Vamos supor que cada um vale 2 pontos. E aí, qual região do Brasil se encontra o Ceará? Nordeste, ó, verdinho. Esse é o gabarito. Tem a opção, ó, adicionar feedback da resposta. O que é isso? É se você quiser que apareça para a pessoa a resposta que você colocou. Tá? Ou você deveria ter marcado isso, certo? Dá um feedback lá caso a pessoa marque a opção errada. Então, se a pessoa marcou o gabarito errado, vai aparecer lá uma respostinha dizendo qual ele deveria ter marcado, qual seria a resposta correta. É opcional, ok? Então, marcou aqui, ó, concluído. Segunda questão, ó, clica na questão, depois botão chave de resposta, quantos pontos vale? Vale 2 pontos. Aí eu clico na resposta que eu quero. Veja, resposta correta, Catinho. Né? Valor de x na expressão x mais 2 igual a 8. Chave de resposta, item 6. Quantos pontos vale? 2 pontos. Concluído. Quais as afirmativas são verdadeiras? Vou marcar qualquer um aqui, tá, gente? Nem estou lendo não para chave de resposta. 2 pontos. Concluído. E a última questão, chave de resposta, não, 2 pontos, concluído. Pronto, então você já tem o teste, vamos ver como é que ele ficou. Então você tem o teste,
E aí você tem já o gabarito pronto. Ok? E aí o que é que vai acontecer? Você verifica aqui, ó, total de pontos. Se a sua prova deve valer de 0 a 10, ó, você vai verificar a partir daqui, ó. De repente estiver faltando questão, você colocou o ponto errado, vai vir aqui, ó, total de pontos, a prova vale 10. Então tá tudo ok, tudo legalzinho, tá? Aí você já tem a forma aqui, a prova pronta, já fez o gabarito, agora é só enviar, tá? Só enviar lá para os seus alunos ou enviar para as pessoas e aí já dá tudo certo.